dia, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, quem fala aqui é o Tony. Se vocês não me conhecem, meu nome é Tony, gravo vídeo de Portugal. E neste vídeo vou falar para vocês sobre cidadania portuguesa. Cidadania, o tema de hoje é cidadania portuguesa por casamento. As últimas atualizações aqui em Portugal. Vou falar para vocês tudo sobre cidadania portuguesa para quem é casado e para você que tem dúvida. Cidadania portuguesa por casamento, quem tem direito e como solicitar. Todas as dicas. Pessoal, deixa já o seu like, inscreve no canal e que já volto. Bom, pessoal, neste vídeo vou falar para vocês sobre a cidadania portuguesa por casamento, quem tem direito e como solicitar. A cidadania portuguesa por casamento gera muitas dúvidas entre os cônjuges de cidadãos portugueses, especialmente pelas mudanças mais recentes ocorridas. Porém, o processo se tornou mais simples e facilitou a solicitação de quem não tem vínculo de ligação afetiva com o país. Vou apresentar em detalhes o que é preciso para solicitar a cidadania por casamento. Vou falar para vocês quem tem direito e outros detalhes importantes. Então, quem tem direito? Quem tem direito à cidadania portuguesa por casamento é estrangeiros que se casem com cidadãos portugueses ou tenham união estável, chamado em Portugal união de facto. E para iniciar a solicitação é preciso estar casado há pelo menos 3 anos, caso tenha vínculo com o país, ou 6 anos, caso não comprove o vínculo. Alterações na Lei de Nacionalidade Portuguesa em 2020. Foram propostas algumas alterações na Lei de Nacionalidade Portuguesa que afetaria especialmente a concessão da cidadania por casamento. A alteração propunha que casais com filhos não precisariam esperar o período de 3 anos para solicitar a cidadania. Entretanto, o presidente vetou algumas alterações por entender que a proposta não era justa com casais sem filhos, uma vez que a decisão de ter ou não filhos nem sempre é do casal. A principal mudança aprovada é referente à comprovação de vínculo com Portugal, para casais casados ou em união estável há mais de 6 anos. Dessa forma, a partir de 6 anos, não é mais necessário comprovar o vínculo. Assim, a partir dos 3 anos de casamento, o cônjuge estrangeiro precisa comprovar vínculo com o país, que pode ser, por exemplo, viver em Portugal com autorização de residência. Outra mudança aprovada se refere à união estável. Nesses casos, não será mais preciso realizar a homologação de sentença estrangeira de união de facto. Basta fazer o reconhecimento na junta de freguesia. Como obter cidadania portuguesa por casamento? Cumpridos os requisitos estipulados pelo governo português, o cidadão estrangeiro precisa dar entrada no processo de solicitação de cidadania portuguesa por casamento.
O pedido pode ser feito nos consulados de Portugal no Brasil, caso a residência do casal seja no Brasil, ou nas conservatórias de registros em Portugal, o que deve ser feito de acordo com o local de residência. Requisitos básicos e complementares. Os requisitos básicos são ser casado ou viver em união de facto com cidadão português há pelo menos 3 anos e comprovar laços de efetiva ligação à comunidade portuguesa. Ser casado ou viver em união de facto há pelo menos 6 anos. Cumpridos os requisitos básicos no caso do casamento, é preciso que seja transcrito em Portugal, ou seja, é preciso que o casamento seja registrado no país para que tenha validade. Dessa forma, se for realizado no Brasil, o procedimento deve ser reconhecido em Portugal. Caso tenha sido realizado em Portugal, não há necessidade de realizar o procedimento. Onde solicitar a cidadania portuguesa? O pedido pode ser realizado presencialmente nas conservatórias em Portugal, equivalente ao cartório do seu país, pode ser Brasil ou na África. Também podem ser realizados no balcão de nacionalidade. Também pode ser realizado por correio na conservatória dos registros centrais. E para quem vive no Brasil, o pedido deve ser realizado no consulado competente. Assim, é preciso consultar o consulado para marcar documentos necessários para a cidadania portuguesa por casamento. Para solicitar a cidadania portuguesa por casamento, é preciso apresentar os documentos listados pelo governo português, que são certidão de casamento, se possível, em cópia integral, que pode ser dispensada se o registro estiver numa conservatória, e identificar essa conservatória, o ano e o número do registro. Segundo, declaração para aquisição da nacionalidade portuguesa, cujo formulário precisa ser assinado na conservatória. Terceiro, certidão de nascimento com apostila de aia em cópia integral. Quarto, certidão de nascimento da pessoa com quem é casado ou vive em união de facto, se possível em cópia integral. A certidão pode ser dispensada caso o registro esteja em uma conservatória e seja identificada essa conservatória, o ano e o número de registro. Quinto, comprovativo da sua nacionalidade do solicitante. Sexto, registro criminal. Sétimo, documento que comprovem a sua ligação à comunidade portuguesa, caso o solicitante viva em Portugal e tenha menos de 6 anos de casado. Caso o pedido seja realizado no Brasil, por exemplo, no Brasil, é preciso consultar o site do consulado e da sua jurisdição para identificar outros documentos que possam ser pedidos. Quanto tempo demora para conseguir a cidadania portuguesa? O processo pode ser demorado em Portugal. No geral, o pedido demora cerca de 1 ano para ser aprovado, mas há casos que pode demorar ainda mais. Entretanto, não há um prazo oficial, seja das conservatórias, seja dos consulados, para aprovação do pedido. Ok, quanto custa a solicitação da cidadania portuguesa por casamento? A solicitação da cidadania portuguesa por casamento custa 250 euros. O valor em Portugal pode ser pago com cartão bancário, cheque ou vale postal. No Brasil ou em outro país, na sua moeda, não sei, mas em Portugal é pago com cartão ou moeda local, que é 250 euros. No Brasil, consulte o valor da cotação no consulado e as condições de pagamento.
Saiba como é necessário. Bom, a cidadania portuguesa por casamento pode ser negada. Sim, existem 4 situações impeditivas para que a cidadania não seja concedida caso o solicitando cumpra os requisitos básicos. Dessa forma, o solicitante você não pode ter sido condenado por um crime que em Portugal seja punível com pena de prisão de 3 anos ou mais, exercer cargos políticos que não sejam apenas funções técnicas no outro país, ter prestado serviço militar não obrigatório no outro país, estar envolvido em atividades relacionadas com terrorismo. Por exemplo, ao solicitar a cidadania portuguesa por casamento, eu perco a minha cidadania africana, ou brasileira, ou argentina. Essa é uma questão controversa e pouco esclarecido. No portal consular, por exemplo, brasileiro, existem 2 possibilidades para a perda da nacionalidade. E essas possibilidades são: se tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou também adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos. Aqui em Paris, pessoal. Passando aqui na cidade das flores. Tá chovendo aqui. Chovendo aqui em Paris. Chovendo aqui, gente. Você pega o metrô aqui, pessoal. Você pega o metrô aqui. Bom, aqui mais ou menos no centro de Paris. Olha a cidade. Então mais ou menos no centro de Paris. Aqui bem top. Top mesmo. Bom, bem bonito aqui, gente. Lindo mesmo. Ver aqui se tem um metrô aqui. Pegar metrô aqui. Tô com fome, não tem nada pra comer aqui.